Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está acompanhando o replay dessa live. A live hoje, cujo tema é sobre economia e investimentos, com um especialista nessa área, o professor José Mauro Ferraz Andrade. Além de ser professor e ter mestrado na parte de finanças, ele atua como sócio e gestor numa empresa de finanças, de investimentos, na verdade. Então hoje o nosso papo vai ser muito instrutivo, eu espero que você goste, e se você tiver dúvidas a respeito, você vai poder deixar nos comentários dessa live. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Aproveite e mande essa live, mande o aviãozinho para as pessoas, pelo menos para 5 pessoas, para acompanharem essa live aqui, esse vídeo, esse conteúdo de muito valor que a gente vai ter nessa noite fria de São Paulo. Deixa eu fazer minha lição de casa também e eu vou mandar essa live aqui para algumas pessoas, convidar as pessoas para estarem conosco. Tenho certeza que será algo muito produtivo, vai valer a pena demais esse momento aqui de muita instrução. Falar sobre economia. Oi, Fátima, bem-vinda, querida. Falar sobre economia durante um período de crise na saúde, crise política, crise moral e crise econômica no Brasil. Então é muito pertinente. Ao mesmo tempo que a gente está enfrentando essas dificuldades, especialmente desde fevereiro, março de 2020, ainda assim, em meio a tantas dificuldades, surgem também oportunidades. E é isso que a gente vai conversar na live de hoje, para entender como aproveitar essas oportunidades no mercado financeiro. Analisando se é possível investir, obter lucro, obter resultados num momento como esse. Então já manda o aviãozinho, convidando mais pessoas para estarem conosco nessa live, enquanto o nosso convidado não chega. Detalhe, essa vai ser a primeira live do José Mauro. É a primeira vez que ele participa de uma live aqui no Instagram. A primeira vez. Ele havia me dito que não participou, fiquei sabendo agora à tarde, que ele nunca participou de uma live no Instagram. Mas para tudo tem uma primeira vez, né? Para tudo tem uma primeira vez. E hoje nós vamos estrear com o pé direito. O nosso convidado já chegou aqui, já vou puxar ele para cá. Aguenta só um pouquinho, professor, que eu já mando o convite para que venha dividir a tela comigo. Nosso convidado já chegou, pessoal. Enquanto isso, eu vou pedir para você mandar o aviãozinho para mais 5 pessoas. Mande o aviãozinho, convide a pessoa para estar com a gente aqui, que hoje o papo vai ser muito legal, assunto atual. Tenho certeza que vai acrescentar muito valor na sua vida, viu? Deixa eu ver para quem mais eu vou mandar aviãozinho. Eu tô mandando aviãozinho também aqui, enquanto vocês encaminham, eu também tô fazendo a minha parte aqui, encaminhando aviãozinho para a galera, mandando aviãozinho para as pessoas aqui, os meus contatos, chamando todo mundo para estar conosco aqui nessa noite fria de São Paulo. Nessa noite fria, eu já vou trazer aqui o professor José Mauro Ferraz Andrade. Como eu havia dito agora há pouco, além dele ser professor, ele atua como professor, dando aulas em disciplinas relacionadas a finanças, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi onde eu o conheci. Gilvânia, boa noite, bem-vinda. No Instituto INSPER, ele tem mestrado pela USP e ele atua também no mercado financeiro. Ele é sócio e gestor da Mon Capital Asset. Então ele vai falar mais um pouco sobre isso, até não sei se eu pronunciei da maneira correta, né? O nome do empreendimento dele. Ele é um empreendedor, um homem, porque para você empreender no Brasil não é brincadeira.
Não é brincadeira. Mas... Olá, Stephanie. Boa noite. Bem-vinda, Cloreci. Eu já vou chamar, então, o nosso convidado aqui. Eu já vou chamar o nosso convidado. Já vou puxar ele para dividir tela comigo aqui. É só esperar. Maria José, bem-vinda. Ele vai entrar com a gente aqui. Vamos explorar bastante o professor José Mauro. No bom sentido. Isso aí. Isso aí. Estou à disposição, né? Antes de tudo... Do lado de cá, André, pode falar. quer me apresentar? Quer que eu me apresente? Eu já te apresentei brevemente, eu vou deixar que você se apresente, mas antes de que você fale, de passar a palavra para você, professor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, o carinho de ter aceito o convite, não só de participar dessa live aqui nessa noite, mas também de dar uma masterclass na próxima segunda-feira para a turma do projeto, que eu tenho certeza que vai acrescentar demais, que vai ser muito bom, muito proveitoso. Por favor, professor. Olha só. Eu não sei, você quer que eu comece a falar da minha vida, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, vamos lá. Ó, eu sou do interior de Minas, né? É uma cidade muito pequena. Eu fiz a Federal de Viçosa, a administração, e eu resolvi seguir a área financeira. Então, eu prestei mestrado para a USP. Eu já trabalhava, eu me formei trabalhando no hospital até razoável, né? Um tamanho bacana. E eu vim para São Paulo por causa da USP, pelo mestrado, e na sequência eu já consegui o primeiro trabalho no mercado financeiro, trabalhando na área de análise de rating, né? Numa empresa de análise de rating se chama Austin Rating. Depois eu fui convidado para trabalhar num banco de investimento por um dos clientes da empresa, né, para trabalhar no banco original na área de investimentos, para ajudar a montar a área de investimentos deles, onde o que a gente fazia lá, né? A gente estruturava operações, montava operações para vender para grandes investidores. E a gente tinha que, desde conhecer o empresário que precisava de dinheiro para fazer alguma coisa, eu estou falando de operações de 30, 40, 50, 100 milhões de reais, dependendo da estrutura, né? E ir atrás do investidor, que para comprar esse tipo de operação tem que ser grande, né? Então, sim. Dos grandes fundos, né? E, paralelamente, eu nunca deixei de lado minha vida acadêmica, não sei se, mas assim, não deixei, mas deixei essa semana. Eu não sou professor de lugar nenhum mais, tá? 100% por conta da gestora agora. É mesmo, professor? Não tô mais dando, não dá mais para mim, né? Não tô dando conta mais. Chegou Então, o primeiro eu momento de se larguei, dedicar 100% sim. para sua empresa, para o seu 100%. negócio. Depois, quando sobrar um tempinho, eu volto de novo. Mas assim, porque eu gosto muito, é uma coisa que me deixa muito satisfeito e realizado. Então né, saí do INSPER primeiro, porque na verdade não tinha como dar aula à tarde. E as aulas lá são à tarde e de manhã, então tava impossível para mim. E aí agora no Mackenzie também não está dando mais, apesar de ter sido muito feliz nesses lugares. Continuando, então assim, eu dou aula eu comecei no mercado financeiro e depois da aula. Eu comecei a dar aula em 2009 por aí. Mercado financeiro eu comecei já em 2007. E depois desse banco eu conheci o meu sócio. A gente foi fazer, um colega apresentou a gente, ele me convidou para ir para a corretora dele para a gente continuar fazendo esse mesmo trabalho. E lá a gente descobriu que a gente fazia tudo, né? Cruzava, cabeceava, marcava, né, na linguagem do futebol, e a gente falou, cara, vamos fazer pra gente. E aí a gente resolveu montar nossa própria gestora, e a gente está crescendo bastante, né? O período de deslanchar mesmo, engraçado, né, por coincidência, o mercado foi marcado aí pelo começo da Covid, foi quando a gestora mais deslanchou. Acho que talvez o pessoal em casa começou a prestar mais atenção no dinheiro, né? Não sei. Pois é. E, Curioso, e né? esse ano também, e curioso. Então, assim, a gente está crescendo aí hoje a 25% ao mês, né? Então, está na média aí de captação de 10 milhões por mês para a gestora Uau. e se a gente continuar nesse ritmo, né, de 25% ao mês, a captação vai só aumentando. Então, é um trabalho que me deixa extremamente satisfeito também, porque, de certa forma, o meu trabalho é cuidar de um pedaço da vida das pessoas, é um pedaço importante, né? Sim. Necessariamente eu cuido do dinheiro das pessoas. Então, quando alguém deixa o dinheiro comigo, praticamente ele deixa um pedaço da vida dele.
E eu tenho que ser responsável e diligente o suficiente para fazer o dinheiro dessa pessoa render ao longo do tempo, né? E ao mesmo tempo eu tenho que cuidar para que ele consiga passar pelas essas intempéries que a gente tem aí ao longo dos anos, como aconteceu no Covid, para ele não perder capital. Sim. E graças a Deus, quem está aqui com a gente e seguiu o que a gente faz aqui, ninguém, graças a Deus, está todo mundo muito bem, todo mundo, né? O pessoal está satisfeito. Apesar que, assim, quando você tem um nível de insatisfação, a gente prefere até, dependendo da estrutura, a gente prefere que a pessoa vá embora pelo seguinte motivo. Você está insatisfeito porque você viu uma promessa em algum lugar de alguém que te prometeu que vai te dar, que vai fazer um milagre. Falei assim, ó, vai lá procurar o milagre, depois que você vê que o milagre não existe, você volta aqui. Né? Então vai lá procurar o milagre. Então tem coisas que a gente sabe que não dá para fazer. E o que a gente sabe que não dá para fazer, a gente não faz. Né? Então, assim, esse é um pouco da minha vida. E é Monte Capital Asset, né? Na verdade, assim, asset, o termo em inglês, né, de ativos, mas o nome mesmo é gestão e administração de recursos, né? Essa é basicamente isso. Bom, dentro daquelas perguntas que você me fez, como que você quer seguir, André? Calma, que tem que falar com o pessoal aqui, que chegou um monte de fã. Chegou um monte de fã aqui Legal. do professor do Zé Mauro, do profissional. Eu não sei acompanhar nada. Eu tô te falando que eu sou um analfabete, entendeu? Eu fico vendo aqui, eu não entendo direito. Tô vendo que aparecem as mensagens, depois apareceu some, o seu entendeu? primo aqui, ó. Mas, seu primo. Falou que é seu meu primo aqui, ó. Qual primo? Qual primo? Maurino Galberto. Opa, é Prestigiando a demais, é gente meu primo aqui. primeiro. Minhas Ô, Maurino, abração aí. colegas maquinzistas acabaram de entrar aqui. O Paulo te elogiou como professor e como profissional, e é Legal, verdade. bacana. Essa transparência com que ele fala, Paulão pessoal, é demais. essa transparência com que ele fala com o cliente era da mesma forma em sala de aula. Bruna. Fala até demais, né, André? Fala o que tem que falar. Bruna e Yasmin, obrigada pelo carinho, pela presença de vocês aqui. A Yasmin tá aí, a Bruna também, legal. Também. Abraço para as duas tá aí. chegando Gosto gente muito dela. aqui. Então, quem teve a oportunidade, como eu, Bruna, Paulo, Yasmin e tantos outros, de tê-lo como professor nos últimos anos aqui no Mackenzie, que tem aproveitado todos os ensinamentos, porque durante um bom tempo o professor vai voar alto aí, né? Vai voar muito alto e fico Deus muito quiser, estamos feliz. trabalhando. Agradeço aí também a presença, principalmente, né? Eu tive vários alunos, né? Esses alunos, essas alunas que estão aí, junto com você, viraram meus amigos, né? Então já não são mais meus alunos, são meus amigos, né? Verdade. E obrigado pela presença aí também. A gente está com uma audiência aqui de altíssimo nível, pessoas interessadas e que vão sair daqui vão sair na frente com algumas dicas, algumas orientações que eu não consigo não chamá-lo de professor, me perdoe, que o professor Zé Mauro vai passar para a gente. Eu vou te falar o seguinte, tem gente que sabe que eu sou professor, nem me chama de professor, eu não deixo. Para me chamar de professor, só quem foi meu aluno. Se chegar, ô professor Zé Mauro, eu já te dei aula? Não, eu não sou seu professor, eu sou professor só de quem foi meu aluno, entendeu? Então somos Só privilegiados. para pontuar. Porque assim, eu não sou professor. Na rua eu sou uma pessoa, aqui eu sou um gestor de investimentos. Aí quando alguém foi meu aluno e me chama de professor, fantástico. Agora, nunca dei aula para essa pessoa. Não, eu não sou seu professor. Posso ser o quê? Seu parceiro de trabalho, seu amigo. Eu não sou seu professor. Nunca te dei aula. Tá certo. Vamos lá, só para pontuar. Claro. Eu separei algumas perguntas, até adiantei algumas para o professor, tem outras que mandaram aqui. Você ainda pode mandar, se você clicar na tela onde você está nos acompanhando, num pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, você pode deixar registrada a sua pergunta. E aí, no decorrer da live, eu vou perguntar. Se não der tempo do professor responder aqui ao vivo, eu vou encaminhar para ele e talvez ele responda lá no Instagram dele, ou a gente grava um vídeo à parte e coloca aqui também. Mas a ideia aqui não é complicar, é descomplicar e mostrar que é possível. O professor acabou de provar aqui que é possível você obter resultados mesmo diante de uma crise, de uma pandemia, de um momento crítico que a gente tem vivido. Em meio a tanta crise, também surgem oportunidades. Uma dessas oportunidades é eu estar aqui na internet fazendo meu negócio online, coisa que eu não fazia antes da pandemia. Então, é uma oportunidade que surgiu, eu abracei,
e assim como muitas outras pessoas estão aproveitando as oportunidades que surgem durante as crises. Professor, me perguntou como vai funcionar, eu vou soltando as perguntas aos poucos e a gente vai interagindo também com o pessoal, tá? Sim, pode ser, pode ser, pode ser. Do jeito que você quiser. Para mim, tá tranquilo. Obrigada, professor. Bom, em parte o senhor já respondeu isso. Em parte o senhor já respondeu. Eu tinha separado a seguinte pergunta. Estamos num momento bom para investir, pensando no cidadão comum que nunca investiu. É o momento para ele começar a investir? Olha, eu diria o seguinte, que todo momento é bom para investir. Agora, em que você vai investir, aí sim você vai analisar o momento que você está. Então, assim, imagina, por exemplo, se você, é o que a gente fala daqueles caras investidores que quer marcar o tempo de investimento. É como você pensar, deixa eu adivinhar o que vai acontecer daqui para frente para eu saber se eu vou investir ou não. Outra coisa, se você tem uma poupança, se você não investir, você vai fazer o que com o seu dinheiro? Você vai botar ele debaixo do colchão? Né? Na verdade, para investir, se você tem aquela disciplina de pegar uma parte do dinheiro que você recebe mensalmente para poder guardar esse dinheiro, você tem que investir sempre, entendeu? Momentos ruins sempre vão acontecer e momentos de euforia também sempre vão acontecer. Você viu agora aí que o Brasil cresceu um pouquinho a mais do esperado, tá todo mundo eufórico, né? Essa euforia para mim não se justifica, assim também como você vai ter algumas pessoas falando que a gente está num buraco que também não se justifica, entendeu? Então sempre é momento de investir. Obviamente, é o seguinte, o principal cuidado que você tem que ter é o momento que você está e, obviamente, o seu perfil de investidor. Tem pessoas que não sabem lidar com o risco, entendeu? Na verdade, quando eu estou falando de risco, eu não estou falando de você perder o seu dinheiro e ficar sem nada. Eu estou falando de você ver o valor de mercado do seu investimento balançando ao longo do tempo. Então, por exemplo, às vezes você coloca o dinheiro nessas promessas aí, por exemplo, Você assistiu esses caras no YouTube, esses traders e tal? Eu não estou falando mal de ninguém, mas eu estou falando assim, é um negócio que eu não ofereceria. Que eu vou te dar uma aula, eu vou te dar um curso de como ganhar dinheiro, por exemplo. Eu penso diferente, eu penso que se você sabe como ganhar dinheiro, a última coisa que você vai fazer é ensinar. Falar, eu vou te ensinar como ficar rico. Vou te ensinar como você vai ficar milionário. Porque, na verdade, quando você entra no mercado de ações para ficar comprando e vendendo ações, isso não é perfil de investidor, isso não é investidor. Na verdade, você entra como um profissional trader que quer o quê? Que quer fazer pequenos ganhos e várias vezes ao longo de todos os dias úteis que a bolsa funcionar para poder tentar ficar rico. Isso eu não chamo isso de investidor. Investidor, para mim, é aquela pessoa que ganha o dinheiro com a profissão dela, entendeu? Você é médico, você é dentista, você é agricultor, sei lá, o que você for, né? Você é gestor, né? Você tem um pequeno comércio e você vai pegar parte desse dinheiro que você acha assim que quer guardar para o futuro e você vai alocar em investimentos que vão fazer com que propósito? Com o propósito de proteger seu capital e ter uma boa rentabilidade dentro das condições dos vários momentos que a gente vai passar. Então, se você está num momento de crise, sua carteira, o seu investimento, ele vai balançar um pouco, mas não quer dizer que você vai perder. Você está em um momento de extrema euforia, o seu investimento vai parecer que você está ganhando demais, entendeu? Mas não necessariamente isso vai durar para sempre. Então, são questões de momento, mas sempre pensando o que lá na frente. Vou colocar o quê? Vou colocar 200, 300, 400, 500 reais todo mês, R$ 1.000 todo mês, R$ 2.000 todo mês. E o que eu quero fazer com isso? Daqui a 30 anos eu quero tirar X reais, X mil por mês. Ou não, daqui a 10 anos eu quero comprar uma casa. Então são dois lados, né? Você tem que levar em consideração o seu perfil e você tem que levar em consideração também o seu propósito. O que você quer fazer? Sim. Aproveitando, a Fátima Rangel, agradeço demais pela sua presença aqui, Fátima, sempre muito querida. Ela perguntou se o Tesouro Direto é um bom investimento, se você recomenda começar pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um bom investimento, né? Só que assim, tem que tomar cuidado na hora de entender Tesouro Direto. Por exemplo, quando você entrar no Tesouro Direto, você vai ver 4 tipos lá, né? Você vai ver Tesouro Pré, Tesouro Selic e vai ver Tesouro... São 3, né? Tesouro Pré, Tesouro Selic e Tesouro IPCA.
Eu falo 4 porque pode ter Tesouro IPCA que paga dividendo e Tesouro IPCA que não paga dividendo. Aí seria o quarto, mas os dois são atrelados ao IPCA. Se você tiver no Tesouro Selic, você vai ganhar o basicão. O que é o basicão? É o que eles chamam aí de próximo do CDI. Entendeu? Então, assim, que estava até 2,9, hoje eu acho que está 3,75. Então, assim, você não vai ganhar mais que isso. Se você entrar, por exemplo, no Tesouro IPCA, significa que você vai garantir que você sempre vai ganhar um percentual acima da inflação. Só que quando você compra o Tesouro IPCA, esse título ele tem de 30, tem de 20, tem de 10 anos, tem de vários prazos. E quando você comprar esse título do Tesouro IPCA, você só vai garantir X% acima da inflação se você carregar ele até o vencimento. Se você precisar se desfazer dele no meio do caminho, pode acontecer de você vender mais barato do que você comprou, dependendo do prazo que você precisar. Então você pode colocar 1.000 e sair com 950, entendeu? Comprei Tesouro IPCA, 10 anos, segurei ele durante 10 anos, você vai ganhar IPCA mais aquela taxa combinada. Entendeu? Qual a vantagem do Tesouro IPCA? Você garante que você nunca vai perder da inflação, se você carrega ele até o final. Então, se o Tesouro estiver te pagando IPCA mais 3 ao ano, você pode ficar tranquilo que você vai ganhar IPCA mais 3% durante o ano, se você carregar até o vencimento. Se você se desfazer do título antes do vencimento, a conjuntura de mercado pode fazer aquele preço se movimentar de forma que você não consiga vender ganhando o que você queria. Ou pode acontecer o contrário, pode acontecer também de você ganhar muito acima do que você quer. Isso aí a gente chama de risco de mercado. Por que acontece isso? Só para assim, falar bem por cima mesmo, porque isso é um racional matemático, a gente tem que entrar em umas contas mais aprofundadas. A Andrea sabe bem que ela fez essas continhas comigo lá. Mas basicamente é o seguinte, a gente está acostumado no banco, de chegar no banco e falar assim, o banco chegar para você e vai falar assim, vou te dar 80% do CDI, vou te dar 90% do CDI, vou te dar 12% ao ano. Entendeu? E o banco vai te obrigar a falar, você vai ficar 3 anos comigo, você vai ficar 2 anos comigo, você vai ficar. Né? Normalmente, quando ele é X% do CDI, o banco, o Itaú, por exemplo, te dá liquidez, você pode sair quando você quiser. Só que em compensação, se você vai ganhar 100% do CDI num tesouro direto, na Tesouro Selic, que é um dos títulos públicos, no banco você só vai ganhar 80% disso. Entendeu? E aí a gente está acostumado o banco travar e falar, vou te dar isso. Quando você compra um título público é diferente. Quando você compra um título público, o governo fala, olha, você na verdade está emprestando dinheiro para o governo, e o governo te diz, olha, eu te garanto a inflação mais 3% ao ano. Só que quando você precisa se desfazer desse título, não é o governo que garante o preço, você precisa se desfazer antes do vencimento. Entre aspas, você está passando para uma outra pessoa. É como se você comprasse um apartamento da construtora e revendesse para alguém. A construtora não garante o preço de revenda. Você pode vender mais caro ou pode vender mais barato. Ela não vai te garantir. A mesma coisa, o governo fala, olha, se você ficar com esse título aqui até o vencimento, eu te garanto isso. Se você quiser se desfazer dele no meio do caminho, é as condições do mercado de quem vai te recomprar esse título que vai dizer quanto ele vai te pagar por ele. E essas condições mudam ao longo do tempo. Perfeito. Não sei se Não, respondi. perfeito, perfeito, perfeito. É. Pessoal, vai dando coraçãozinho, que é para assim esse vídeo, essa live ganha relevância e outras pessoas também terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa mística. Existe todo uma mística sobre o mercado financeiro, sobre investimento. As pessoas, porque o brasileiro não tem essa cultura, né, de se educar financeiramente. Então acontece, como nesse exemplo que o professor deu, a pessoa pega, resolve começar a investir, dá dois minutos dela, dá louca nela, ela vai lá, vou investir. Mas ela não deixa separado um valor para um fundo de emergência. E aí apertou, ela vai querer mexer naquele dinheiro. Ela tá com aquela mentalidade de poupança. Eu vou lá e saco e tudo bem. Eu vou lá, pego e tudo bem. Não, você vai perder. Você vai perder. Se for em relação à Pode maioria dos perder. investimentos que te dá um retorno considerável, é algo ao longo de um determinado tempo. Você tem que respeitar aquele tempo para que você realmente tenha aquele resultado. Então, você precisa se educar financeiramente e fazer uma reserva para emergências. É um dinheiro que você vai deixar lá e você não vai mexer no seu investimento. Você vai deixar seu investimento realmente dar o resultado que você espera. Tem que dar tempo ao tempo, né?
A Bruna tá falando assim, aproveita esse cara, ele é demais. E é mesmo. A Bruna sabe, a gente sabe. Obrigado, Bruna. Obrigado. Quer fazer alguma consideração, professor? Eu posso ir para outra pergunta? Não, é perfeito, perfeito, perfeito o que você falou aí. Na verdade, é o que a gente, né, dentro do que eu tinha falado, o brasileiro está acostumado com aquela cabeça de banco que te dá uma promessa de um valor, né, que eu vou te dar X. Em compensação, como que ele faz isso, na verdade? Te pagando muito menos do que você pode ter se você tiver disciplina. Aí, como você disse, em compensação, a pessoa não conhece, já vai, chega a investir e já quer sacar o dinheiro no outro mês. E ela pode sacar menos do que ela colocou. Mas, na verdade, o problema não é do investimento em si fora do banco. O problema, na verdade, é que a pessoa não se preparou para essa nova, essa que deveria ser essa uma fase diferente da Sim, vida dela. exatamente. Olá, Stephanie, bem-vinda, minha querida. Então, eu vou lançar a segunda pergunta aqui. Qual é a melhor maneira da pessoa começar a investir? A pessoa resolveu, vou começar a investir. Por onde que ela deve começar? A primeira coisa, assim, eu vou falar por mim do que eu faço aqui, né? Você tem que procurar entender qual o seu perfil de investidor. Então, assim, existem formas de fazer isso. Na verdade, quando você abre uma conta na corretora, tem um questionário lá para tentar entender como que você Uma enxerga o ficha de mundo anamnese. financeiramente. Exatamente, a gente chama aqui de suitability, né? Chique. É o conheça seu cliente, né? Junto com outras, né, outras coisas. Então você aplica esse questionário, né? A gente tem o nosso próprio aqui, mas não é só o questionário, você também vai conversar com aquele investidor, vai tentar entender um pouco da vida financeira dele, para saber se ele tem condição de continuar aportando, para tentar entender se ele, qual o risco dele precisar desse dinheiro de uma hora para outra. Isso tudo vai definir o perfil dele. Às vezes ele até tá apto a ver a carteira dele. Quando eu falo carteira, seus investimentos, balançando um pouco ao longo do tempo. E quando eu falo balançar, significa o seguinte: você olha hoje tem 1.000, você olha amanhã parece que tem 950, você olha depois da manhã tem 1.100, entendeu? Então você tem um oscilar ao longo do tempo. E aí, para poder entender, para poder até formular uma estratégia de investimento para aquela pessoa, para aquele tipo de investidor. Então, hoje, por exemplo, se você abre uma conta na corretora, ela vai te dar sugestões ali. A gente faz isso aqui também. A diferença é que eu posso fazer pela pessoa. Então, a gente pode entrar na conta do cliente na corretora e fazer essa movimentação por ela. Então, como que a gente trabalha aqui? A gente explica, a gente tenta entender o perfil do cliente, do investidor, a gente explica, apresenta uma sugestão de carteira, explica a ideia daquela carteira, como que ela vai funcionar, e a partir daí, em concordância com a pessoa que quer investir, a gente faz todas as alocações e ela vai monitorando aquilo. Obviamente, se ela se sentir desconfortável com alguma coisa, ela vai tentar alguma explicação, a gente vai explicar para o investidor aquilo, aquela, né, o porquê daquela movimentação e porquê daquela estrutura, e se perceber que talvez ela esteja ainda desenquadrada com relação ao perfil, tentar enquadrar. O que eu vou falar para vocês, assim, o que acontece muito? O que acontece muito? A bolsa sobe e cai muito, né? Então, na verdade, tem muito investidor que olha aquele gráfico apontado para cima e fala: eu não sou conservador, eu gosto é de bolsa. Só que, na verdade, ele acha aquilo, né? Porque quando ele entra e está vendo aquele gráfico apontado para cima, vê aquele risco todo, mas sempre ganhando, é bom demais. O ruim é quando vem um Covid-19, por exemplo, igual aconteceu em março, e você olhar para a tela e ver que você tinha 100 mil num dia, e na outra, 2, 3, 4 dias depois, não tá 100 mil, tá 55. Nossa, 45 mil em 3 dias, você toma na cabeça. nossa. Aí, se você não souber exatamente onde você está, exatamente o que está acontecendo, você se desespera. E tem pessoas que sabem lidar com isso, tem gente que não sabe lidar com isso. E a maioria de quem ficou, recuperou. Quem se desesperou, garantiu a perda para sempre, forever. Nunca mais recupera. Entendeu? Então, até para saber, até pelo perfil, por isso que é fundamental entender o perfil. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. E para saber lidar, uma das coisas que a gente sempre tenta fazer aqui para entender o perfil é tentar entender o quanto aquela pessoa entende do que ela está fazendo. Então é muito fácil falar, mas você vai, puta, você pegou, fez um teste ali, faz, essa pessoa não sabe nada. Entendeu? Eu falei, não dá para colocar ela nisso aqui, porque isso aqui ela tá achando que é assim para sempre, não é.
vai dar uma balançada. E ela não vai saber lidar com isso porque ela não conhece, entendeu? Então é uma coisa importante saber até o grau de conhecimento. Então, alguém perguntou aí, se você entrar no Tesouro Direto, pô, bacana, a rentabilidade vai ser baixa. Se for entrar no Tesouro Selic, vai ser baixa. Se for Tesouro IPCA, tende a ser um pouco mais alta, mas vai balançar. Existe uma questão nas corretoras aí, que talvez elas façam isso para os investidores pessoa física. Quando você entra na sua plataforma, no seu aplicativo da corretora, você entra no Tesouro, você investiu no Tesouro IPCA. Você vai olhar, todo dia vai parecer que ele está crescendo. Aquilo é mentira. Porque a corretora faz o que a gente chama de marcação na curva. E às vezes está parecendo que você está ganhando 10%, fala, puta, eu vou me desfazer do título que eu estou ganhando. Aí você vai se desfazer, na verdade ele está valendo 10% a menos no mercado real. Entendeu? Então, precisa de entender isso aí para poder não sair fazendo besteira, entendeu? A pessoa acha que está ganhando, puta, dá para vender no secundário, quer vender para outro investidor? Dá para vender. Você olha para o aplicativo da corretora, parece que você está ganhando 10, 15%, e aquilo ali não necessariamente é verdade. Para você entender quanto você está ganhando ou perdendo, você tem que consultar o próprio site do Tesouro para saber quanto está valendo a NTN-B. Para você saber se realmente está ganhando ou perdendo. As corretoras, não sei por que não mostram isso de forma adequada. É. E falando aqui, deixa eu só, o Rodrigo ele fez um comentário aqui, o Rodrigão, lá do Mackenzie, fez um comentário, fez uma pergunta, eu já vou passar para o professor. Eu estou vendo aqui, essa eu estou Tá vendo, vendo. né? Essa dica que o professor deu sobre você se aprofundar, se você pesquisar, você entender, você não precisa saber tudo. Você não precisa se tornar um expert no mercado financeiro para você começar a investir. Mas você tem que ter uma noção básica do que significa tudo isso, até para você não ser enganado. Você pode contratar uma corretora para fazer os investimentos para você, mas você tem que ter uma noção básica de como funciona esse mundo, que tipos de investimentos existem, quais os riscos, quanto tempo, qual a melhor maneira de você começar de acordo com aquele investimento X, Y, Z, para tudo na vida, ainda mais quando toca no nosso bolso. A maioria das pessoas físicas que começam a investir, elas estão fazendo a sua aposentadoria ou estão preparando uma renda passiva para quando ela parar de trabalhar, para poder viver viajando e não se preocupar com dinheiro. Então, ela está preparando um pé de meia. A maioria das pessoas físicas fazem isso, diferente de empresários. Mas a maioria dos investidores, pessoa física, está preparando um plano B para a sua aposentadoria. Então, é algo muito sério. Sim. Você tem que gastar um tempo e estudar. E aí eu entro no comentário do Rodrigo, querendo saber a sua opinião sobre a Natália Arcuri e o Primo Rico. O Rodrigão já chega querendo me botar em apuros, né? Vamos lá. Então, na verdade, assim, para mim é muito complicado fazer esse tipo de avaliação, porque assim, o Primo Rico, por exemplo, todo mundo conhece, né? Um cara extremamente conhecido. E, na verdade, para mim, às vezes, não estou falando necessariamente deles, mas às vezes você olha algumas mensagens ali desse tipo de profissional, vai, e eu vejo o seguinte, talvez nem tudo que alguns deles falam eu concorde, mas eles têm um papel fundamental hoje no Brasil, que é levantar, a fazer com que as pessoas consigam enxergar um horizonte além desse horizonte da poupança, de ficar só dentro do banco. Então, mesmo não concordando com tudo, eu gosto do trabalho deles nesse sentido. Eu acho que eles fazem um baita trabalho quando eles trazem as pessoas para esse mundo. Uhum. Depois, à medida que você vai conhecendo melhor, você vai analisando o que cada um está falando e vai ver se você concorda ou não. Mas só o fato de popularizar Exato. isso aí e tirar esse monopólio dos grandes bancos, que é realmente quem ganha muito em cima do investidor, né? Então, o investidor, a maioria de quem está na poupança não sabe, mas assim, você está deixando uma baita rentabilidade que poderia ser sua ali para o banco, em nome de uma segurança que você pode obter uma segurança similar de outras formas. Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. É isso. Não sei se eu respondi não, Rodrigão. Você viu que eu dei Deu uma aquela ensaboadazinha, ensaboada mas ali. falou a verdade. Ele queria me ver.
É a Falou a verdade, mas é verdade. a verdade, é a Porque eles verdade. apresentam um mundo dos investimentos, eles popularizam, simplificam, e aí pega uma parte da sociedade que não estava ligada com isso, não tinha acesso a isso. A gente volta lá, a gente não recebe educação financeira na escola. A gente não sabe lidar com Sim, dinheiro. O brasileiro, sim, de um sim. modo geral, não sabe, boa parte da população não sabe lidar com o dinheiro. Tá aí o número de Mas endividados que só cresce, que prova isso, né? A Fátima Barros fez um levantamento, são mais de 60 milhões de pessoas endividadas. É muita gente. Por quê? Porque a gente não sabe é lidar com o muita gente. dinheiro. E poucas são as pessoas que passam pela vida sem viver, sem ficar entremeado a dívidas. A pessoa paga, daqui a pouco ela já Ó, está no outro, ela paga um, cobre descobre um santo para cobrir outro. E passa a vida assim, né? sim, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, assim, olha só, né? Eu tinha uma amiga na época da faculdade, fazia de administração comigo, na época da UFV, né? E ela chegou para mim um dia, a gente, pela primeira vez na vida, o banco deu pra gente um limite no cheque especial, né? E ela falou para mim, Zé Mauro, vamos pegar esse dinheiro e vamos tomar tudo de cerveja, depois a gente fica pagando juros. Aí eu Meu Deus falei do para ela, céu. minha filha, você é doida? A gente vai, o que a gente vai pagar de juros nisso aqui? Eu mostrei as É. continhas para ela. Falei, imagina, o que que a gente está falando? A gente está falando de uma pessoa que está fazendo administração e que, entre aspas, está se preparando para cuidar do dinheiro de uma empresa, entre aspas, sei lá, trabalhar o dinheiro de uma empresa. Imagina a maioria das pessoas que não tem oportunidade de estar na universidade, É né? cruel, Então, é cruel. mais difícil. Mas eu acredito que dá para todo mundo correr atrás, é o que a gente está fazendo, né? Para tentar entender cada vez mais e conseguir aproveitar um pouco melhor, né? Fazer o dinheiro render um pouco mais. Tá certo. Se vocês estão gostando do conteúdo dessa live, dá coraçãozinho, mas bastante. Eu quero ver chuva de coraçãozinho aqui. O Rodrigo falou assim que respondeu sim. É que da forma que eles falam parece muito bonito. E o professor falava direto que as coisas não são bem assim. É, o professor falava a Isso realidade, eu continuo o mantendo. mundo real. Verdade, continuo O mundo mantendo. real. As coisas É não isso são aí. tão floridas. Não é tudo tão só espinho e também não são só rosas, né? Sim, com certeza. Ah, assim, levantando até a questão para o lado dentro do que eu falei no começo aqui, a gente tende a dispensar aqui pessoas que chegam achando que eu vou fazer ela ficar rica, né? Então a gente já pontua de cara, fala, olha, você está no lugar errado, acho que tem que procurar outros profissionais por aí, vai procurar o milagre, que o milagre, aqui a gente não faz isso ainda. Pois é. Se a gente fizer, eu te aviso, O né? Army Então, fez um. eu Desculpa, falo assim, professor. a única coisa que eu posso te prometer é que dentro das oportunidades que estão surgindo e que aparecem a todo momento, eu vou estar antenado e vou alocar nessas oportunidades dentro daquilo que eu entendo ser o seu perfil. Então, por exemplo, vai ter cliente lá que em determinados momentos vai ganhar muito mais que você, ou na média, no longo prazo, vai ganhar muito mais que você. Mas por quê? Porque você trata diferente? Sim, eu trato diferente pessoas que são diferentes. Se você é uma pessoa que eu percebi aqui, ou a equipe percebeu que você não sabe lidar com risco, infelizmente você vai ganhar no longo prazo menos do que alguém que sabe lidar com risco. Porque vocês são pessoas diferentes, então eu não posso dar o mesmo tratamento. Porque se vier uma crise, um momento difícil, fica muito nítido para a gente aqui que você não vai saber lidar com essa questão. Ou o que pode acontecer, né? Você pega, como a gente está falando do brasileiro, acostumado com o banco, tá, te dou X%, 3% ao ano garantido, 2% ao ano garantido, né? Então a gente está acostumado com essa certeza e às vezes, de repente, você entra no mundo do investimento e talvez, pô, começa como investidor conservador, vamos ver, vamos tentar te enquadrar como investidor moderado, vamos ver como que você reage. Depois você me fala, você vai posicionando aqui. Se tiver muito frio na barriga, é porque você não está sabendo lidar. Vai, puta, tô gostando, tô sabendo. Depois de um tempo, olha, o que que você acha? Você quer tentar ser enquadrado como investidor um pouco mais arrojado para ver como que você... Isso pode acontecer também. Então, à medida que você vai conhecendo mais e ficando mais educado no ponto de vista no sentido de entender onde você está, o mundo que você está, você pode ir caminhando de investidor conservador para tentar ser um pouco mais arrojado. Entendeu? Agora, você sair do banco, poupança, e já cair direto, bota tudo no mercado de ações, você pode ter surpresas extremamente desagradáveis. Exatamente. E comparando um pouco, o professor faz isso
no seu negócio para alinhar expectativas também. Então, ele analisa o perfil, ele tem lá um Exatamente. questionário onde ele vai conseguir levantar informações sobre o perfil dessa pessoa, se ela aguenta a pressão, se ela está preparada para entrar num jogo Sim, sim, pesado sim. mesmo, ou se ela pode começar no nível very easy, né? E depois ela vai passando de fases, né? E Sim, sim, na sim, minha sim. atuação aqui como analista comportamental, é bem parecido essa parte de verificar, de pontuar as qualidades, as características, as principais características, identificar as principais características da pessoa para que ela possa, então, dar um novo direcionamento para a vida dela, sabendo exatamente os seus pontos mais positivos, as suas qualidades, as suas principais habilidades, o percentual disso, né? Eu trabalho muito com isso e mal Sim, comparando, por isso que eu falei de ficha de anamnese. Você faz um levantamento para alinhar expectativas e depois você sim, sim. parte para se aprofunda mais. Olha, a situação, a real é essa, vamos começar dessa forma. Você vai entrar no jogo, mas por enquanto você senta aqui no banco de reserva e vai acompanhando a partida. Na hora certa eu te chamo para você Sim, entrar em sim. campo, né? Sim, sim, sim. Isso aí. O Armin fez um Tem a comentário próxima? aqui um pouquinho atrás, Sim. falando que os bancos acabam, entre aspas, né? Resumindo o que ele disse, que já ficou para trás aí o comentário, eu não memorizei completamente. A pessoa só se rende totalmente aos bancos se ela não conhece os investimentos. Se ela tem pouca informação sobre isso, ela vai acreditar em qualquer coisa que o gerente dela apresentar. Ela vai se É, contentar com exatamente, aquilo com a exatamente. direção que o gerente dela disser, né? Sim, sim. Eu acho que o grande ponto do gerente, quando ele chega para o cliente, para o investidor, ele fala assim, olha, você que sabe, aqui você tem segurança aí. Pois é, Lá você não sabe o que vai acontecer com o seu pois dinheiro. é, Aí a pessoa já fica morrendo de pois medo, é. né? E é um caminho que você tem que procurar, lógico, tentar entender, tentar ver que, por exemplo, aí que está uma questão. Hoje você tem a CVM, você tem o Banco Central, você tem a Ambima. Então, até na hora de tentar buscar, você tem que ver se as instituições elas estão registradas. Então, tem muita gente aí, por exemplo, falando, bota o dinheiro na minha conta que eu vou administrar para você. Isso é fraude, entendeu? Ninguém pode fazer isso. Né? Quando eu falo, eu posso cuidar do seu dinheiro, eu te digo que se você consultar o Diário Oficial da União, vai estar lá dizendo no Diário Oficial que eu sou apto a fazer isso. Mas ainda assim, se eu falar, bota o dinheiro na minha conta que eu vou cuidar para você, eu tô usando um título, né, conquistado para fraudar. Então, na verdade, o seu dinheiro só pode circular dentro da sua conta, numa instituição financeira. Ele nunca pode circular fora dela. Entendeu? Se alguém pedir para você fazer isso, corre que é É, gato. é fria, Não né? é? Mesmo que ele tenha, se ele tiver certificado, você denuncia ele, porque não pode fazer isso. É, Seu dinheiro só pode circular dentro da sua conta no seu CPF, perfeito. entendeu? Numa instituição financeira. Ótima dica. Eu vou emendar esse comentário com a pergunta do Armin, que ele fala: investir via corretoras é interessante para quem não conhece muito sobre o assunto? Na verdade, o que é uma corretora? Uma corretora é um grande shopping center. E lá ela vai disponibilizar para você uma loja ou várias lojas com prateleiras para você escolher o produto que você quer. Aí, como que a grande corretora, né, que cresceu, que usou que trouxe essa prateleira para o Brasil, que foi a XP, depois as outras vieram atrás, né? Como que ela fez para vender essa prateleira? Ela usou um profissional de mercado que se chama agente autônomo de investimento. É aquele cara que diz, eu sou o seu assessor na XP, ou eu sou seu assessor no BTG hoje, porque outros vieram atrás hoje, né? Hoje você tem uma competição grande aí, principalmente XP e BTG. E esse assessor, e ele vai falar, venha para cá que é tudo de graça. Né? Não é, na verdade. Na verdade, esse assessor ele ganha comissão por produtos que ele te oferece. Qual o grande problema disso aí? O problema é que as comissões são diferentes para diferentes tipos de produto. Então, por exemplo, tesouro direto. Por que o cara não vai te oferecer tesouro direto? Porque tesouro direto não paga comissão nenhuma. Em compensação, tem um produto aí que se chama COI, né? Certificado de Operações Estruturadas, que algum assessor já deve ter oferecido para alguém aí. Esse aí vai pagar 3% de comissão na largada para ele, na cabeça que a gente fala. E aí, lá na frente, você pode se decepcionar, porque às vezes, puta, isso aqui é meio que um jogo, né? Não rendeu nada. Não perdi meu dinheiro, mas não rendeu nada. Eu tô 3 anos com meu dinheiro parado
achando que eu poderia ganhar e talvez se você tivesse em algum outro investimento você ganhava mais. Então, assim, voltando, na plataforma da corretora, você vai ter tudo. A grande questão é quem está te assessorando, entendeu? E buscar entender o que que essa pessoa, o que que esse assessor está te oferecendo. Essa é a grande questão. E tentar entender se ele está conflitado ou a atividade é. Quando eu digo conflito, é o seguinte: determinados produtos me pagam mais comissão, determinados produtos me pagam menos comissão. E se eu ver, por exemplo, se uma pessoa extremamente conservadora e eu te oferecer tesouro direto, eu não estou ganhando nada. Ou seja, puta, eu estou te atendendo, te oferecendo um produto que é o que eu acho que é para você, sem ganhar nada. Então, ou seja, o comissionamento conflita com o comissionamento diferenciado por produto conflita com o interesse do investidor. Então, a gente fala que esse profissional ele é naturalmente conflitado. Quais são os produtos que mais pagam comissão para esse tipo de profissional? São os produtos estruturados, o COI, por exemplo, fundos imobiliários, não aquele que você compra no home broker, lá que é a plataforma da bolsa. É aquele que o cara vai falar, olha, tem o IPO do fundo tal, vai dar 2, 3% de comissão para esse cara, para esse, né, para esse assessor. E os fundos de mais risco. Os fundos de mais risco são os que mais pagam comissão. Não estou falando que os fundos são ruins, mas às vezes não é para o seu perfil. Então existe naturalmente esse conflito. Então, se eu tivesse que dar uma recomendação, você, na hora de investir, analisar se realmente existe uma preocupação na alocação dentro do perfil de quem está investindo. Ok. O Paulão, está dizendo aqui: as grandes corretoras estão conseguindo ganhar a confiança de novos clientes além dos bancos? Os bancos estão perdendo cada vez mais clientes, né? Parece que é um caminho sem volta. E muitos desses grandões não estão conseguindo lidar, eles estão correndo atrás. Para poder acompanhar essa mudança de mentalidade das pessoas, entendeu? Mas, assim, todos os dias, os brancos, apesar de ainda o grosso de investimento no Brasil estar nessas instituições, mas eles perdem cada vez mais clientes. Ainda deve ter, a última vez que eu vi ali, 85% da poupança do brasileiro ainda está nos bancões, 85 a 90, vai. Então, falta muita coisa ainda para acontecer. É. Muita coisa, mas eu acredito que essa nova geração aí não vai querer poupar em banco, não. Não, em parte, professor, é, o advento dos bancos digitais facilitou para quem trabalha com investimento? Com certeza facilitou, mas eu acho que facilitou mais. Eu acho que a maior facilidade é para você ter uma conta Hum, corrente para poder transacionar o seu dinheiro. Mas para mim, quem mais facilitou no quesito específico de investimento foram essas plataformas de investimento digital, que é um mini banco, é uhum, um tipo de um banco digital, mas focado em investimento. Mas hoje você pode ver que esses bancos digitais que são os maiores, se você pegar os dois maiores aí, o Nubank e o Inter, eles já têm plataforma de sim, investimento. Né? Eles já têm plataforma de investimento, exatamente porque eles têm que, de alguma forma, remunerar, tem que se remunerar em cima dessa galera que eles sim, conquistaram, né? Porque a conta não paga nada, exatamente. pelo serviço não paga nada. Pô, onde que eu vou ganhar dinheiro, né? Não tem, eles vão ter que ganhar dinheiro de alguma forma. Então, eles estão trazendo essa seguro, investimento e tal, estão agregando serviços dentro dessa conta digital para poder remunerar a atividade deles. E de certa forma, Aí e eu acho que vão conseguir fazer e bem. de, e Pode de falar, certa desculpa. forma, como eles já ofereceram algo, facilitou a minha vida, abri minha conta sem burocracia, sem sair de casa, controlo tudo pelo meu celular, não pago nenhuma taxa. Se ele me apresentar qualquer coisa nesse tipo, eu vou lançar um olhar diferente. Ele pode me ganhar já, na verdade, ele pode já ter me ganho como cliente nas plataformas de investimento já dentro do aplicativo. Ah, já tá me atendendo tão Sim, bem, exatamente. deixa eu confiar mais um pouco neles, né? Sim, exatamente. E, na verdade, você vai encontrar ali dentro os mesmos produtos que você encontra na plataforma da corretora. Então, o banco, quando ele abre uma plataforma de investimento, ele vai colocar ali produtos dele, mas também vai colocar produtos de outros, porque ele não se sustentaria só com produtos Sim, dele. Então, você vai ter todos os grandes fundos, todos os grandes produtos ali que você encontra na plataforma de corretora, você vai ter ali. Mas você pode ver que a própria XP, por exemplo, ela já tem o banco, né? Porque ela já está vislumbrando e a concorrência né, vai está acirrando cada vez mais. O BTG já é um banco. sim.
Então você tem todo o serviço. Se você abrir uma conta digital no BT, se você abrir uma conta no BTG Digital, você tem tudo. Tem seguro, você tem tudo lá dentro, né? Só que com a diferença que até então eu estava vendo uma palestra lá de um executivo do BTG falando que assim a gente tem que tentar se mostrar um pouco mais, porque quem conhece o BTG acha que é um banco só para rico, né? Por causa daquela ideia de ser o maior banco de investimento e tal. E hoje a gente está popularizando, mas ainda assim tem muita gente que não abre conta por ter essa ideia ainda, né? De que o BTG é um banco só para rico. Mas hoje qualquer pode abrir. No BTG Digital, qualquer um pode abrir conta. Ah, Assim como na XP a, também, e a outras, né? Fátima Barros Ora, trouxe dado aqui, ó, em percentuais. Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o endividamento dos brasileiros chegou a 67,5%. Obrigada pela contribuição, Fátima. Ah, um mundo, pode falar. um mundo que eu tô vendo, um mundo que eu tô vendo que está surgindo assim. Eu não atuo nesse segmento, eu acho que tem gente melhor para fazer isso. É dos planejadores financeiros. Na verdade, a figura do planejador financeiro, e muitas deles, às vezes, nem entende tanto de investimento, mas ele entende de comportamento. E na área de investimento, a gente tem parceria com alguns, a gente ajuda esses planejadores na área de investimento. Mas na área de comportamento, eles conseguem transformar a vida de muitos investidores, de muitas pessoas, exatamente mudando essa cabeça, né? Trabalhando a cabeça das pessoas. Eu não faço isso aqui, eu não tenho condição de fazer isso, eu acho que eu nem sei fazer isso, entendeu? Então eu não entraria nesse mundo, como diria o ditado, cada macaco no seu galho, né? Então eu não vou para outro galho porque eu não, mas eu vejo que tem muita gente que tem essa competência para fazer isso, entendeu? E está ajudando a mudar a vida de muita gente. Essa parte de planejamento financeiro, que realmente aqui eu mesmo não atuo e a gente aqui não atua nessa área. Tá certo. Deixa eu abrir aqui que mandaram uma pergunta na caixinha aqui. Vou jogar aqui na tela. Eu acho que o Paulo, acho que já foi essa pergunta. O que o professor acha sobre movimentação das grandes corretoras avançando no mercado? Em parte, o senhor já respondeu essa Já foi, pergunta né? já. Eu acho extremamente positivo. Os bancões vão ter que se mexer e eu acho que a gente está criando aí uma competição muito saudável para melhorar a vida das pessoas. Essa abertura do sistema financeiro, do mercado financeiro, esse surgimento de gestoras, o que para mim, muita gente às vezes enxerga como concorrência, eu enxergo o contrário, né? Sabe, para mim o exemplo que me vem à mente, vocês vão falar, puta, só tinha que falar disso, né? Quando você vai lá na Vila Madalena, e você vê aquela quantidade de bar um do lado do outro e todos lotados, porque todo mundo quando, puta, eu quero ir, vou para lá, entendeu? Eu escolho. Então, se o cara tá pensando, puta, vem esse cara aqui para concorrer do meu lado, você pode olhar desse lado, mas você pode olhar do outro lado. Puta, quanto mais cara desse tiver aqui, mais gente vai vir para cá e um ou outro vai cair aqui e eu vou tratar ele bem e ele vai ficar. Então, quanto mais gente fazendo isso que a gente está fazendo aqui, quanto mais instituições financeiras, mais bancos digitais, mais opção nós vamos ter. Então, vocês vão ter. E a gente está vendo isso, assim, lá atrás, por exemplo, ninguém queria falar com a gente. As grandes corretoras, por quê? Estavam confortáveis. Hoje a gente consegue falar com várias corretoras, vários bancos, porque eles viram que o que a gente está fazendo é diferente e eles querem entender e querem participar também, entendeu? Então, hoje a gente vê movimento de bancos que, puta, jamais esse cara faria isso e o cara já está pensando em fazer. A gente já recebeu sondagem, conversas aqui de bancos gigantescos e a gente vai fechar parceria com um deles, entendeu? Exatamente porque ele está tentando entender, eles estão correndo atrás para entender esse movimento aí de tudo que está acontecendo, que eu acho fantástico. Bom, eu tenho duas perguntas aqui na agulha do pessoal que já mandou. Deixa eu só responder aqui. A Tânia deve ser a pergunta de outras pessoas também. Sim, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e eu também vou publicar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, eu sei que é muita informação, é algo que você tem que digerir aos poucos, né? A gente está falando com uma pessoa que tem experiência não só acadêmica, mas que trabalha com isso, na real mesmo, né? A Fátima Barros, eu vou juntar as duas perguntas que ela fez. Ela perguntou sobre a sua opinião em diversificar os investimentos e sobre É. criptomoedas. Ó, vamos lá. Diversificar sempre. Na verdade, isso já está consolidado isso aí. Às vezes você vê algumas pessoas falando besteira na internet.
Quando você diversificar, na verdade, é a forma de você sair do risco né? Quando de você sair do risco e para sair do grande banco. Então, não sei se vocês perceberam, quando eu falei, o seu gerente vai tentar te prender falando, olha, aqui você está seguro. E aí eu falei, eu até comentei por cima falando, olha, existem formas de você reduzir o seu risco estando fora do grande banco. E a principal forma é a diversificação. A principal forma é a diversificação. Mas assim, não é uma diversificação aleatória. Você imagina só, eu estou diversificado em 10 quando eu falo produtos, são ativos para você investir. Em 10 produtos bons, consolidados, conhecidos e que têm um bom histórico de entrega. Um ou outro pode balançar ao longo do tempo, mas não são todos que vão balançar o tempo todo e ao mesmo tempo. Então, essa diversificação vai te trazer uma segurança maior. E se em algum momento um deles realmente ficar para trás, se ainda você está de 10, você está salvando 9. E o que esses 9 já rentabilizaram ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, já pagou essa perda. Entendeu? Então, diversificar é fundamental. Mas não pode ser uma diversificação aleatória. Tem que ser o quê? Eu estou diversificando, mas não é diversificando em qualquer coisa. Eu estou diversificando em 10, 15, 9 produtos que eu entendo ser de primeira. Entendeu? Apesar de, por exemplo, não ter uma segurança do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Você já imaginou, por exemplo, emprestar dinheiro para as grandes empresas da Bolsa? Né? É possível fazer isso? É possível fazer isso. Elas emitem um título de dívida chamado debênture. A gente já falou disso até em aula, né? Então você imaginou o seguinte: eu vou emprestar dinheiro para 15 empresas da Bolsa. Eu vou entrar na plataforma da corretora e lá tem debêntures para eu emprestar dinheiro para essas empresas. Vou comprar e quando eu estiver comprando, eu estou emprestando dinheiro para essas empresas. Aí eu comprei Itaú, Bradesco, comprei Vale, Petrobras, Localiza, Eletropaulo, Semig, eu estou citando aqui. Aí eu pergunto para vocês, só dessas que eu falei o nome aqui, qual a probabilidade dessas empresas quebrarem ao longo do tempo? Eu posso garantir que elas não vão quebrar? Não. Mas eu posso garantir que a probabilidade é muito Sim. baixa, é muito São baixa. empresas muito sólidas, Entendeu? né? Sim, e elas vão te pagar bem acima. Para emprestar dinheiro para elas, você vai ganhar acima do Tesouro Selic, por exemplo. Eu posso ser sócio de uma dessas empresas, Ambev e tal, quer comprar ações? Posso. Essas ações vão valorizar e se valorizar ao longo do tempo? Vão. Só que é o seguinte, no horizonte de 10 anos, a chance de uma Ambev valer menos daqui a 10 anos do que hoje é praticamente zero. A chance dela valer muito mais é muito grande. Entendeu? Aí quando eu faço uma cesta dessas empresas, eu sou sócio de várias empresas, elas vão balançar ao longo do tempo. Entendeu? Balançar significa o preço subir e descer. O que é o preço subir e descer? Se você quiser vender, comprei ela por 100, amanhã está valendo 80. Significa assim, se eu quiser vender ela amanhã, eu vou vender ela por 80, então eu não vou vender. Espera mais um pouco, né? Então daqui a 1, 2, 3 anos já está valendo 150. Vou vender? Preciso do dinheiro? Não, eu estou trabalhando como... Eu sou um investidor. Eu quero esse dinheiro para daqui a 30 anos. Para que você vai vender? Se você começar a vender e comprar, tentar vender barato, tentar vender caro, comprar barato, tentar vender caro, comprar barato, você está especulando. Aí já não é investimento. Aí você vai virar trader, né? Que é os traders. E o grande risco disso uma, uma vez teve um cliente que ligou aqui, um pessoal do comercial nosso aqui falando, né? O cara virou para ele e falou assim: ô, fulano, eu tava vendo aqui que é fácil demais ganhar dinheiro na bolsa. Aí, como? É só comprar barato e vender caro. É lógico que é, ué. O problema é saber quando tá barato e quando tá Pois caro, é. né? Então, assim, e tem muita gente prometendo que vai te ensinar isso, entendeu? Como é que eu vou ensinar? Jamais, é difícil prometer. Eu vou te ensinar a saber quando tá barato e quando tá caro para você saber a hora de entrar e sair. Já imaginou todos os dias o preço fica oscilando? Compra barato, vendo caro. Compra barato, vendo caro. Compra barato. Puta, em um ano você tá milionário. Agora, qual a chance de você acertar todas essas contas? É praticamente Pois zero. é. Entendeu? Então, isso é uma ilusão. Ganha dinheiro com o seu trabalho, né, se capacite numa área, pega um pedaço e poupe e olha aquilo ali num horizonte de médio e longo prazo. Esse é o conselho, se eu tiver que dar. E criptomoeda, né? Se você Olha, acredita para que te vale falar a a verdade. pena investir em criptomoedas. Então, aí que tá. É o seguinte, se eu chegar e perguntar para alguém, falar assim, qual o fundamento de uma criptomoeda? Do valor dela? Eu não consigo enxergar.
Para mim, a criptomoeda, o valor dela só tem um fundamento. Pessoas comprando e vendendo moedas, entrando e saindo o tempo todo daquela moeda, topando pagar e vender por determinados preços, e atividade especulativa, para mim, é uma delas, e a atividade de quem quer esconder dinheiro. Não quer saber onde, ninguém quer que ninguém saiba onde está o dinheiro, né? Então, via criptomoeda, você consegue fazer isso. É a minha visão, não vou nem falar que eu estou certo. Quando você compra uma ação de uma Vale, Petrobras, você sabe exatamente o que ela produz. E você sabe que aquele valor está embasado e fundamentado numa atividade. E dólar? Quando você compra dólar, você está comprando a capacidade americana de produzir. Você compra real, é a capacidade brasileira. Aquela moeda, o real, o dólar, ele tem lastro em toda uma economia. O dólar tem lastro em toda uma economia. O euro tem lastro em diversas economias. E a criptomoeda tem lastro em quê? Para mim não tem lastro em nada. O lastro dela é vontade e crença de pessoas comprando e vendendo por um determinado valor, mas assim, eu não consigo enxergar, por exemplo, um fundamento para falar isso aqui é um investimento. Então, eu não sou contra você tirar um pedaço do seu dinheiro para colocar em criptomoeda, mas eu acho que você não deveria colocar o seu dinheiro ali achando que você vai ficar rico. Você pode ter uma surpresa desagradável, entendeu? Se você pegar o gráfico da principal criptomoeda, que é Bitcoin, você vai ver quantas vezes ela foi lá em cima e voltou. E quantas pessoas ganharam muito dinheiro e quantas pessoas perderam muito dinheiro com aquilo ali, né? Então, isso para mim difere daquilo que a gente faz aqui, é totalmente oposto. Então, tanto é que eu não trabalho com criptomoeda, não faço nada disso. Porque, como gestor de investimento, eu assino pelo seu dinheiro. E eu jamais vou assinar pelo seu dinheiro uma coisa que eu considero que é quase que um jogo, né? Então, não faria isso. Mas eu acho assim, se você quer tirar um pedacinho para ali deixar para ficar no longo prazo, não vejo problema. Entendeu? Vai fazer por sua conta e risco. Eu não faço com o meu nome. Tem mais duas perguntas aqui, três, na verdade. O Rodrigo fez uma pergunta interessante. Eu vou deixar sua pergunta para o final, Rodrigo. A gente está caminhando já para o final aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pá. Bom, vou deixar a pergunta do Rodrigo para o final. A Luciene, que fez a live comigo quarta-feira passada, do portal Digital 50 Mais, perguntou a sua opinião sobre o fundo de ações imobiliárias, se é um bom começo. E emendando com a pergunta da Luciene, a Maria José perguntou, ela perguntou por onde começar e qual que é o menor prazo para uma aplicação. Isso vai depender muito do tipo de investimento que você fizer, Maria José. A questão de prazo vai variar de acordo com o investimento, mas o professor vai falar um pouquinho sobre isso também, por favor. Sim, na verdade, assim, se você quer investir, você tem que pensar no médio e longo prazo. Não adianta pensar no curto prazo. É porque no médio e longo prazo é que você vai conseguir enxergar realmente o quanto você evoluiu. E, obviamente, vai te permitir assumir um pouco mais de risco. Quando eu falo risco de mercado. Eu citei várias grandes empresas aí, que imagina, você é sócio daquela empresa, você comprou a ação daquela empresa, ela não está quebrando, ela simplesmente está passando por um momento, não a empresa, nós estamos às vezes passando por um momento onde o mercado está desfavorável e ela desvalorizou. Mas no longo prazo, no médio e longo prazo, ela sempre vai valer mais amanhã do que hoje. Entendeu? Na tendência média é essa, né? Das empresas, das grandes empresas, né? E das grandes corporações que são mais bem administradas, você consegue saber o que está acontecendo, que divulgam números. E outros, se por acaso uma ou outra vai sair do caminho ali, você consegue sair antes, né? Sobre a questão do fundo imobiliário, na verdade, eu acho um bom investimento. O fundo imobiliário, são diversos tipos de fundo imobiliário, mas na essência, para alguns deles, você está se tornando, você pode estar comprando uma parcela de um shopping, você pode ser dono de um pedaço de um shopping, você pode ser dono de um pedaço de um galpão logístico, você pode ser dono de um pedaço de um empreendimento de uma construtora que está lançando. Então, via fundo imobiliário, você está entrando no mercado imobiliário como investidor, só que você está autorizando alguém para pegar o seu dinheiro e fazer aquilo ali por você. No Brasil, os fundos imobiliários são cotados em bolsa. Então, assim como as empresas, em determinados momentos, você vai ter uma desvalorização daquele valor, né, da cota do fundo imobiliário por questões de mercado. Mas se você não vendeu o fundo imobiliário, daqui a pouco ele volta de novo. Entendeu?
E o bacana de fundo imobiliário é que ele todo mês, né, a maioria deles vai te pagar um valor a título ali de remuneração pelo capital investido. Então é bacana o fundo imobiliário. Mas, por exemplo, para quem é conservador, já sair direto colocando todo o dinheiro em fundo imobiliário, eu acho perigoso, porque você tende a não saber lidar com esse tipo de risco. Entendeu? Então, bota um pedaço, sente. E outra coisa, é bom conhecer o fundo que está investindo, né? Porque são vários fundos, vários perfis, e alguns fundos não têm uma governança. Quando eu falo governança, estrutura administrativa, como ele é administrado, né, em relação a outros. Então é bom entender quem participa daquele fundo e onde aquele fundo investe. E quem está participando, qual que é o nível de informação, o disclosure, né, que a gente chama, daquele fundo imobiliário. É muito importante tentar ver isso aí também. Bacana. A gente está caminhando já para o final da nossa live, pessoal. O Paulo aqui falou bela explicação sobre as criptomoedas. Se você está gostando, dá mais coraçãozinho, dá bastante coraçãozinho. A live vai ficar gravada aqui no IGTV, tá? A Fátima agradeceu, a Luciene do Portal Digital 50 Mais agradeceu a explicação. Vou soltar a pergunta do Rodrigo para a gente caminhar já para as considerações finais, professor. O Rodrigo perguntou qual que é o seu Ah, perfil investidor. Se ele meu, oscila de acordo com o momento ou se é mais próximo do iniciante. Como é que funciona a sua cabeça como investidor, professor? é uma coisa, inclusive, que eu tenho que tomar cuidado, né? Eu estou cuidando do seu dinheiro, eu não posso cuidar como o meu dinheiro, eu tenho que cuidar pensando no seu perfil, não no meu. Eu tendo a ser um investidor mais moderado. Eu tendo a ser um investidor mais moderado, gosto mais de um investimento mais equilibrado. Porque eu, como visão, eu penso que eu posso precisar daquele dinheiro, não pelo desconhecimento, mas eu penso que eu posso precisar daquele dinheiro a qualquer momento. E como investidor mais agressivo, eu sei que se eu pegar em ativos, né, oportunidades de investimento mais agressivos, eu sei que se eu precisar desse dinheiro de uma hora para outra, eu posso ter um valor muito menor do que aquilo que eu coloquei. Mas isso também tem a ver com o momento. Então, lá na frente, se eu tiver segurança que eu não vou precisar daquele dinheiro, você pode ter certeza que ele vai para investimentos mais arrojados. Então, o momento também está dizendo isso. E o perfil do investidor, ele pode mudar sim, mas ele não muda o tempo todo. Mas para mim ele muda muito mais com relação ao grau de conhecimento que você tem daquilo que você está fazendo e o momento que você está vivendo. Entendeu? Momento familiar, momento financeiro. Então, se você acabou de ter um filho, você está numa pandemia, um momento difícil, você tende a ser mais conservador, porque você sabe que você pode precisar daquele dinheiro a qualquer momento. Vai depender da quantidade de dinheiro que você tem, obviamente. Se você tiver 10 milhões, pô, você está tranquilo, né? Mas se você tiver 100 mil reais, aí meter 100 mil reais na bolsa, se você precisar, se você perdeu o emprego, aí você vê a pandemia, você estava com 100 mil, agora você está com 40, agora você está com 45. Puta, mas eu preciso pegar um pouco do dinheiro porque eu não estou trabalhando mais. Se você resgata naquele momento, você está realizando uma perda. Então o momento fala muito. Mas hoje eu me entendo como moderado exatamente por esse. Na verdade, assim, quando aqui na empresa eu estou arrojado, porque quanto dinheiro eu já coloquei aqui para levantar isso aqui, eu e meu sócio? Na questão de investimento do mercado financeiro, é muito mais uma consciência de que se precisar fazer um grande investimento aqui para continuar, se a gente vê uma oportunidade, olha, se a gente colocar mais tanto, a casa vai virar. Se eu colocar mais X, ela vai virar 2x, 3x, 10x daqui a 3 anos, eu vou sacar esse dinheiro e vou colocar. Então, por isso eu olho muito mais para aqui agora do que o investimento que eu estou fazendo. Então, lá é muito mais uma segurança de guardar para daqui, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses eu posso precisar daquele dinheiro para não pegar daqui ou precisar colocar mais dinheiro aqui, entendeu? Estou olhando muito para a gestora. Bacana. Mas é isso aí. Professor, antes de agradecer formalmente por tanta generosidade, por sua presença, por ter compartilhado tanto Muito aqui bacana, eu que conosco, agradeço. se alguém aqui quiser te contratar, quiser colocar em suas mãos para gerir o dinheiro, os investimentos dela, para ela multiplicar a poupancinha dela, como é que funciona, como é o contato, a partir de quanto que a pessoa pode começar a investir contigo? É, assim, entrar lá no site e deixar uma mensagem, ou entrar e abrir a conta direto, não paga nada.
que alguém aqui vai entrar em contato, entendeu? Assim, cliente aqui eu só falo se for amigo, porque aí a gente mantém. Tem um grande amigo meu que virou cliente, então eu que atendo e tal, mas eu não atendo cliente, Uhum. entendeu? Porque, na verdade, eu me foco 100% junto com a equipe de gestão para a gente montar as carteiras e estruturar toda a metodologia para garantir que a gente está fazendo o melhor pelo dinheiro daquela pessoa. Mas no site lá tem todas as explicações, pode abrir a conta direto que alguém entra em contato, pode entrar lá tem um chatzinho lá que você deixa seu nome, a pessoa entra em contato, manda mensagem, entendeu? Qual que é o Então, endereço do site, são várias professor? formas. É montecapital.com.br. Muito fácil. montecapital.com.br. Muito fácil. Eu vou escrever aqui, ó, .com.br. que aí, opa, Temudo, né? é, montecontemudo.com.br. professor, eu agradeço demais a sua presença. Lembrando, pessoal, que na semana que vem a gente vai ter uma masterclass. O professor vai contar a trajetória dele como empreendedor. Estamos no momento em que, mais do que nunca agora, as pessoas que tinham uma ideia, um projeto guardado, ela pode começar a pensar em começar o negócio dela, a trabalhar para Sim. ela, a começar a empreender. É um bom momento para você empreender. É um bom momento, pode ter certeza disso. É óbvio, né, que você tem que ter todo um planejamento, não é uma coisa assim, vou pedir a conta hoje e amanhã vou começar a empreender, não é mágica. Mas é um momento Sim, a gente, de você começar a ampliar seus horizontes. Pode falar, professor. a gente vai falar disso semana que vem, mas assim, adiantando algumas coisas, assim como você tem alguns irresponsáveis aí no mundo de investimento, tentando colocar para você que você vai sair do banco e vai botar seu dinheiro, vai ficar rico investindo, só mudar, só migrar que sua vida vai virar né, um mar de flores. No mundo do empreendimento também você tem alguns irresponsáveis, ou vários, né? Vários. Eu não tenho essa estatística, mas eu vejo muita gente irresponsável por aí, incentivando as pessoas a largar o emprego, a pegar a poupança, que, entre aspas, é uma segurança daquela pessoa, os investimentos dela, e queimando no investimento, deixando com a certeza que a vida dela vai ser só flores. E isso não é verdade. Aqui né, a gente só adiantando, eu já saí chorando com meu sócio aqui algumas vezes, né? Ele chorando, eu chorando, aquela cara de tristeza para baixo. Então, assim, por que eu comecei isso aqui? Agora vamos. Então, assim, e por vários motivos, não necessariamente só porque a empresa está quebrando, porque está em dificuldade financeira, por vários motivos. Algumas coisas que você quer que ande, não anda, e a culpa não é sua. Você vai. Pessoas desonestas, puta, desonestidade, pessoas que vão tentar usar da sua boa vontade para fechar um contrato que te prejudica. Puta, é tanta coisa, tanta coisa que pode acontecer que nenhuma escola, nada que você vai, vai, vai te dizer e vai te predizer o que vai acontecer com você. Só tem uma coisa, você tem que estar preparado para o que der e vier, e você tem que ter um grau de conhecimento do seu produto, do que você está fazendo e de outras coisas que eu sempre falei e falo, né, para os meus alunos e quando eu era professor, né, que agora eu Nossa, talvez eu volte, né? E de cuidados que você tem que ter para abrir um negócio, porque são várias surpresas que vão aparecer. Eu até gostei, eu vi um gráfico aí, uma chargezinha, né? De como que você acha que vai ser quando você começar a empreender. Aí mostra um caminho lá embaixo e o caminho vai subindo. Aí fala, qual é a realidade? Aí do lado, um caminho todo tortuoso, é sobe, assim desce, mesmo. sobe. E a verdade é esse é que é o verdadeiro. Então, aquele planinho que você aprende na faculdade, vou fazer um plano, uma análise SWOT, puta, é legal você ter em mente o que você quer fazer. Mas a execução, você vai ter que rearranjar aquele plano várias vezes e por isso que o seu plano não pode ter 30 páginas. Senão, como é que você vai reescrever 30 páginas toda vez que você tiver que rearranjar o seu empreendimento? Então, você tem que ter um negócio mais curto e ele tem que estar 100% aqui dentro. 100% aqui. Ele pode estar escrito para mostrar para alguém, mas o principal é ele estar 100% aqui, né? Mas a gente vai falar disso, né? Sim, Não vou ficar sim. falando disso agora, não. Segunda-feira que A vem, gente fala dia disso. 21, no meu canal do YouTube, às 18h30, vamos falar muito sobre isso, vamos nos aprofundar sobre isso e você vai poder aprender, porque a gente consegue. Tem um ditado
ele tem a base bíblica, né? Que o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende observando o erro dos outros. Ele percebe, ó, por aqui não é legal, então eu vou fazer diferente, porque fulano, Beltrano já foi por aqui e aqui vai dar ruim. Então eu vou criar uma outra Sim, estratégia, vou sim. por outro caminho. Pode dar errado? Pode dar errado, mas pelo menos eu sei que aquele é Sempre pode certeza que vai dar. dar errado. Aqui existe a possibilidade de dar certo, de dar bom, né? Como dizia o meu Exatamente, colega lá. exatamente, O pessoal tá exatamente, agradecendo exatamente. muito, falando que o assunto, que a live foi maravilhosa. E tem como não ser? Vocês Obrigado. não têm ideia. É, Olha, quem tá, os meus colegas aqui do Mackenzie não vão me deixar mentir. Lá no Mackenzie, a gente pode montar a nossa grade. E eu conheci o professor no quarto semestre. E desde então, todas as matérias relacionadas à finança eu encaixava ele como meu professor. Então eu persegui, no bom sentido, o professor José Mauro durante 2 anos. 4 semestres de muito crescimento, de uma aula divertida, um conteúdo muito muita atraente, besteira, né? interessante, envolvente. Ele sabe realmente trazer para um contexto de realidade e tem lição de vida ainda junto de bônus, não é só o conteúdo acadêmico, não é só a teoria, tem lição de vida prática. É, eu espero que mais para frente, como você costumava dizer, que mais para frente você queria voltar a lecionar, mas o seu sonho era se dedicar integralmente para a sua empresa. Esse dia chegou, eu estou Sim, muito sim, feliz por você. Você merece, você sim. sempre foi muito dedicado, muito intenso, verdadeiro em tudo que fez. O tempo que eu pude te acompanhar na faculdade, eu pude perceber isso, o quão você é bom como professor e em tudo que faz. Tira. E, nossa, mas eu já tirei essa pergunta daqui. Tá aparecendo a pergunta no meio do rosto do professor aí para vocês? Eu Tá tirei. aparecendo aqui a do Rodrigo, né? A do Rodrigo não, eu tirei já. Acho que travou lá. Pra mim tá aparecendo. Então É, mas eu estava com saudades de conversar, porque ele se tornou realmente uma pessoa querida, um amigo, ele é uma pessoa próxima, uma pessoa que está sempre disposta a contribuir e ajudar. Se ele puder te ajudar, ele vai te ajudar. Profissional, íntegro, e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade e já agradecendo antecipadamente, porque eu sei que segunda-feira que vem vai ser maravilhoso. Obrigada, professor. Fica à vontade para fazer suas espero. Não, considerações. eu queria agradecer demais pelo que você falou de mim, né? E para mim te dizer que eu digo, né, faço, né, minhas suas palavras também, porque assim, como aluna, né, sempre foi uma satisfação muito grande, né? Você falou que me perseguiu, eu me gostava de, né, de ter alunos como você e outros alunos que são nossos amigos, né, alguns aqui, que também me acompanharam e eu ficava muito feliz porque eu sabia que era um pessoal que ia estar ali e que realmente o que me dá muito prazer é você saber o seguinte, olha, eu estou tentando contribuir em alguma coisa para a vida de alguém e essa também, de certa forma, esse convívio também contribui para a minha vida e para mim é uma satisfação enorme estar aqui, foi muito bom, gostei muito. Semana que vem a gente está aí de novo com o maior prazer do mundo e se precisar de outras, a gente vai falando. Infelizmente, esse mundo de investimentos, ele é muito extenso, né? Então, você tem que começar já. E não dá para passar numa live aquilo que realmente eu gostaria, né? A gente, numa matéria ali, a gente já sofre É, bastante, né? Mas espero ter ajudado em alguma coisa aí para quem tenho ficou. certeza absoluta. Muito obrigada. Obrigada por você que acompanhou. A live vai ficar salva. O pessoal está agradecendo aqui. Só elogios para esse professor incrível. O Rodrigo agradecendo. Obrigado Obrigado. por tudo. A Bruna. A Yasmin, que também veio prestigiar hoje. Muito Pessoal legal. muito Só a carinhoso. galera fera. São sementes de amor e respeito que você plantou com a gente. E elas vão frutificar para a vida, Ah, professor. É para a manda vida. um abração para todos eles. Todos, né, são pessoas que eu realmente amo muito e são pessoas especiais e é a mesma coisa, que precisar de mim, se, né, você tá nesse mundo que eu acho bacana também e outros que precisarem, quiser, que eu, né, estou à disposição. Para mim vai ser um prazer reencontrá-los, seja onde for, vai ser um prazer muito grande. Obrigada, obrigada, professor. Obrigada por vocês acompanharem a gente. É a primeira live que eu estendo por mais de uma hora. Eu agradeço muito a presença, o carinho, a participação de vocês. Sigam o professor, ele não é muito afeito às redes sociais porque ele trabalha muito. Ele não é tão chegado no mundo É, eu- digital, ele está se o acostumando com isso. Insta, isso. Abri o Insta porque meu sócio me de falando, você tem que ter. A gente fez uma live aqui pela gestora
com um influencer, eu tive que usar o Insta dele, porque eu não tinha. Ah, Aí eu abri o meu. tá certo. Uma foto de rosto já tá bom demais. Ah, Depois eu mas vejo. eu acredito que vale a pena lançar de vez em quando, fazer umas lives ou gravar, live mesmo que também nos trabalho, com algumas pílulas de conteúdo assim, compartilhando algumas coisas, porque é muito conhecimento, você manja muito disso, você ama o que você faz, então você faz com Sim, com muita certeza, com maestria. certeza. Então, poderia aproveitar o seu perfil, hashtag fica a dica, o seu perfil do Instagram para compartilhar um pouco do que você sabe desse mundo financeiro aí com a sua audiência. Vamos, vamos pensar. Uma coisa eu garanto, sempre que você e outros amigos me convidarem, eu estou à disposição. Eu fazer, eu vou pensar. Vou pensar. Tá certo. Obrigada, Valeu, professor. gente. Obrigado a Obrigada, todo mundo pessoal. aí. Obrigado a Beijo todo no mundo. coração para Abraço. vocês Valeu, um aí. abraço Tchau, aí. Tchau, tchau. tchau. Encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.